Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos novamente a mais uma quarta-feira de roda de conversa, conversa boa, que a gente vai conversar sobre saúde, sobre a nossa vida. Então vão entrando, que a roda daqui a pouco já vai começar. Boa noite para todas, boa noite para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma quarta-feira fazendo essa roda de conversa. A gente pede para vocês curtirem, né? Curtam aí a nossa página do Facebook, curte também esse vídeo. Também se você quiser aprofundar um pouco mais, né, das rodas de conversa que a gente já falou, já conversou nas outras semanas, todos os vídeos estão aqui, tanto no Facebook como também no Instagram, no YouTube. É importante para a gente que você sempre vai lá, né, assistir, ao assistir os vídeos, dá uma curtida, né, dá um like, né, um gostei, comenta alguma coisa. Cada comentário que vocês fazem acaba incentivando mais ainda o Facebook, né, YouTube, essas redes sociais, para colocar os nossos vídeos, a nossa programação mais em destaque. Que quanto mais as pessoas assistem, reagem, mais eles reconhecem que, opa, isso daqui é importante, né? Então, a gente pede para vocês darem essas curtidas todas. E olha, boa noite então para o pessoal que entrou agora, né? Para o pessoal que vai assistir depois, que não consegue assistir ao vivo, tudo bem, não tem problema nenhum. Então a gente já acolhe aqui quem está junto com a gente ao vivo, a Maria Antônia, a Ana Cristina, a Cristiane, o Antônio hoje está participando pela primeira vez, pelo jeito. Antônio, seja bem-vindo à nossa roda de conversa, vai entrando aí, chama o povo também. A Rosana Simone e a Isabel. E hoje, né, Isabel, isso mesmo, com todo esse friozinho, estamos aqui todos juntos para esquentar a nossa noite. E olha, gente, essa nossa roda de conversa hoje, vamos ter que compartilhar mesmo, porque vocês vão ter que falar junto com a gente hoje, colocar nos comentários, porque sem vocês a roda de conversa hoje não vai rolar, né, Mauro? Então tem que ter a participação. Nós vamos precisar da participação de todos vocês. Ó, o Antônio aqui, Salete, ele tá dando sinal aqui, ó. Eu sou o Tonhão, lembra do Tonhão, né, que esteve aqui com a gente alguns anos atrás. Então, Tonhão, ele é, assim como outras, né, pessoas que estão acompanhando a gente, que costumam acompanhar também as nossas rodas, grande lutador, né? Fez várias cirurgias, olha só, mas tá aí, resistente, forte, com o coração batendo forte, né, Tonhão? Isso aí, né? Todos nós gostamos de fazer essa roda de conversa porque o objetivo nosso é com que a saúde, a boa saúde se multiplique, né? Com que a nossa vida seja cada vez mais uma vida integrada à natureza, para que a gente possa receber tudo aquilo de bom que a natureza nos dá. E assim a gente também acaba oferecendo tudo aquilo que a gente tem de bom para fortalecer a natureza, a mãe natureza, né? Por isso que é importante a gente estar multiplicando os nossos conhecimentos, os nossos saberes, né? Tanto que esse é o assunto especial da nossa roda de conversa hoje. Como a Salete falou, a gente não vai, nós não preparamos muitas coisas para falar não, tá? E é de propósito, porque a gente quer que vocês participem com a gente. A gente quer que vocês interajam bastante, né? Então vai fazendo uma ginástica aí, né? Um aquecimento nos seus dedos, porque a gente vai querer que vocês escrevam muito, tá? Quem sabe de tantas coisas que vocês escreverem, vai estar tudo registrado depois no Facebook, tá? É só não apagar, hein? Então, de tudo isso que vocês escreverem, quem sabe aí a gente até acaba fazendo um livro, né? Porque conhecimento a gente sabe que tem bastante e todos nós temos.
Quarta-feira passada a gente conversou muito sobre chás, né? Sobre alimentação, sobre chás, como isso faz bem para a nossa vida, para a nossa saúde. E quando falamos dos chás, não tem como. Lembramos das nossas avós, lembramos das receitas delas, né, dos seus remédios, para tudo quanto era doença, tinha um chazinho. Além das ervas, muitas vezes a cura vinha acompanhada de uma reza, de um canto, de um ditado, de um gesto, resguardando o nosso corpo, a nossa mente e muito mais coisas. E por isso, e por incrível que pareça, dava certo. Assim é nossa história, assim é a nossa identidade. E muito desses conhecimentos ancestrais está carregado de muita sabedoria. Precisamos resgatar isso. Encontrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dos costumes antigos, a novidade dos chás medicinais e outras práticas para uma saúde mais natural e integral. Então, a gente convida cada um de vocês hoje, que está aqui ao vivo conosco, para a gente percorrer e fazer essa jornada juntos, resgatando nossos saberes ancestrais. Olha, que bacana, Salete, que hoje mesmo eu fiz um amigo novo, né? Quer dizer, o Lourenço, né, que já entrou aqui também, está assistindo a gente. Ele veio conversar um pouco aqui na clínica, já pegamos amizade, hein? E está aí acompanhando, é muito bacana isso, né? Olha, a Neide também, Custódia, tudo gente boa, né? A Irene, bom, olha, e a Patrícia, ela já começou a dar o tempero para a nossa conversa, quando ela fala aqui, né, nos comentários, vou até colocar aqui para destacar um pouquinho, olha, a roda hoje vai temperar a canja, né? Que gostoso, né? Muito gostoso a gente relembrar o sabor daquelas canjas que a nossa avó fazia, né? A nossa mãe fazia, ou ainda faz, né? Que os nossos antepassados, alguns lembram, né? Quando a bisavó ou bisavô preparava alguma coisa, né, para a gente comer, era um sabor diferente, né? E junto com esse sabor diferente, vinha outras coisas que fantasticamente curava. Olha que bacana. As nossas rodas de conversa é sobre saúde. E saúde vista de uma forma bem natural. Então, o tema que a gente trouxe para conversar hoje é sobre esse saber, né? Desse sabor dos nossos antepassados. Mas antes da gente falar sobre isso, né, eu só queria fazer uma menção aqui de uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, faz um mês e pouco, ou menos que um mês, eu acho. E foi uma aula, né, que eu e a Salete, a gente está participando de um curso chamado justamente Saberes Ancestrais, para a gente poder tratar da saúde, ou saberes ancestrais. E uma dessas aulas, quem apresentou o tema, o assunto, foi uma médica, ela é indígena, né, da Bolívia, de Cochabamba. Né? Cochabamba, quando eu falo esse nome, ó, Salete, eu lembro muitas coisas, né? Aliás, foi a nossa lua de mel, em Cochabamba, na Bolívia. E ela é médica lá e ela vem da descendência quechua, né? Quechua é um dos povos indígenas originários da Bolívia. Além de ser médica, ela também é parteira, né? Parteira segundo as tradições populares, a tradição do povo quechua, né? E muitas coisas que ela falou, eu acabei anotando para trazer e partilhar aqui com vocês. Até antes da nossa conversa, eu ia mandar uma mensagem para ela, dizendo, olha, estou
colando o que você falou aqui, né? Mas como não deu tempo, depois eu vou fazer isso ainda. Mas a gente aprendeu muito, né, com ela, que participou também com a gente na sexta-feira passada de uma roda de conversa da Agenda Latino-Americana, que eu faço parte da equipe de organização. E aquilo que ela falou, né, que me marcou bastante, logo no início, é o seguinte, né, saúde é um direito humano. Quer dizer, todos nós, por sermos pessoas, por ser pessoa humana, nós temos direito à saúde e à boa saúde. Né? Por isso que a saúde, ela não é e não pode ser uma mercadoria. Mas, infelizmente, é justamente o contrário na realidade. Né? A gente nota aí que, com essa questão da pandemia e tudo mais, tem muito assunto meio atravessado, porque acaba colocando mais ou menos assim, ou a gente cuida da saúde, ou então a gente cuida da economia. Né? Quer dizer, parece que é uma troca. Ou você trabalha, ou você preserva a saúde. Só que eu vejo que não tem jeito de separar essas duas coisas. Né? E a saúde não pode ser uma fonte de exploração, né? Uma fonte para a gente tirar dinheiro dos outros, né? Para a gente poder enriquecer. É o contrário. A saúde ela se multiplica e principalmente se multiplica na bondade, no amor, na generosidade, em a gente estender a mão para o outro, na solidariedade. Né? Então a saúde é direito humano e não pode ser uma mercadoria. Né? Por isso que quando a gente fala da saúde, alimento saudável e água limpa são direitos fundamentais, são direitos humanos também. Né? E aí vem o papel do Estado. O Estado existe para garantir aqueles direitos básicos da vida, né? Os nossos direitos básicos. Então, o Estado tem que garantir alimento saudável, água limpa, saúde para todas as pessoas. Né? Por outro lado, cada um de nós, que também fazemos parte, né, dessa sociedade, né, estamos aí também compondo, né, o Estado, a nação, também somos responsáveis pela saúde. Nós devemos garantir o bom uso e a partilha da água, dos alimentos e da saúde. Né? Então, o convite nosso para vocês é que integrem com a gente, né, essa grande rede para trazer saúde para todas as pessoas. E a gente vai conversar sobre isso. Como que a gente consegue multiplicar essa boa saúde? Cada um de nós. Temos essa tarefa, temos essa missão e também temos essa capacidade. E a gente gostaria, então, a já começar a lançar aqui as nossas perguntas para vocês e vocês vão começar a escrever. O Mauro já falou, aqueça os dedinhos que hoje vocês não vão ficar só ouvindo. Nós queremos que vocês escrevam aí nos comentários. Nós queremos que vocês coloquem como semana passada. Hoje é uma continuidade da semana passada, né? A gente falou muito de chás. Então, coloca para a gente aí nos comentários quais eram os chás que a sua avó, que a sua bisavó, né, que alguém da sua família ou a sua mãe fazia para você ou ainda faz para você. Quais são os chás que traz cada região? A gente sabe que o nosso país é um país muito grande. Cada região tem o seu chá, tem o seu alimento específico, tem o seu tempero também específico. Então, vamos começar pelos chás. Quais são os chás que fazem parte da sua história, do seu dia a dia, não só hoje, mas da sua história de infância e da sua família? Escreve para a gente aí se você lembra qual o chá que faz parte da sua história.
Olha, bem rapidinho, né, para só rebarba aí da roda de conversa passada, né? A Ana Cristina está perguntando aqui, questão do chás e tudo mais, chá para banho, né? Pois é, quando a gente fala do chás para a gente tomar e tudo mais, existem chás que a gente pode estar utilizando para a gente se banhar, né? O aroma, né? E também o contato nosso físico, né, com essas ervas também ajudam a tratar bastante, né? Quem sabe um dia a gente fala só sobre banho na nossa roda de conversa, uma boa ideia também, né? Vamos deixar anotado, né? E isso mesmo, Tonhão, né? É o bem viver, né? Quer dizer, bem viver significa a gente conviver bem também, né? Não tem jeito da gente viver sozinho, porque nós vivemos em grupo, em sociedade, né? Então, viver bem significa bem conviver com os outros, com a natureza, com a gente mesmo, né? E a outra coisa que a Ana Cristina pergunta é sobre a água gelada, né? Olha, não é bom, né? Nosso estômago é quente, então ele prefere essas coisas, né, para que o nosso estômago sinta bem. Então é chá, né, água morna, é o melhor, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala dos nossos antepassados, nós lembramos das tradições antigas, né? E esse nome antiga não significa que está ultrapassado, é justamente o contrário. Tantas coisas a gente faz, se a gente for analisar, independente da idade, que nós fazemos como os antepassados, né? A forma como o recém-nascido, né, por instinto, vai se alimentar, olha, quantos, né, milhares de anos não é da mesma forma. Então, as tradições ancestrais, elas não podem ser esquecidas, né? E quando a gente fala então disso, nós lembramos de tradições alimentares, né? Cada família, né, cada grupo, né, de família, cada região tem a sua forma de se alimentar, né? Tem os tipos de alimentos, né, que são mais comuns, que são mais tradicionais, né? Aquilo que se costuma comer no café da manhã, no almoço, na janta, né, varia também de região para região, de cultura para cultura. São tradições alimentares, né? Aqueles que vêm de alguma descendência, né, do exterior, né? Por exemplo, a minha é o pessoal que vem do Oriente, né, do Japão. Então, quantas tradições alimentares não carrego na minha história, né? E assim qualquer um de nós, né? Aqueles que têm origem então nos povos africanos, né? Origem nos povos europeus, ou mesmo aqueles que trazem ainda muito das tradições alimentares dos indígenas, né, dos povos originários aqui, né, do nosso continente, do nosso país, né? Cerimônias familiares também faz parte dessas tradições ancestrais, né? Aquilo que a nossa família, né, tem o costume de fazer, a forma como se distribui os alimentos na mesa. Às vezes tem casas, tem famílias que até os lugares, né, na mesa são distribuídos segundo, né, uma tradição, ou então uma cerimônia, né? A forma como a gente entra na casa, sai de casa, né? Então, a gente carrega também muitas cerimônias familiares, né? Quando alguém completa uma certa idade, né? Quando tem um casamento, cerimônias familiares, tá? Tem também datas específicas, tá, de família para família, em que é comemorado algo especial, né? Datas próprias, né, daquela família, ou até mesmo alimentos especiais para datas especiais, né? Isso tudo, essas tradições todas, né, demonstra a nossa identidade, a nossa cultura, né? E olha, nós precisamos resistir e fazer com que muito dessas tradições
rompam o tempo, né? Para elas não se perderem, porque o assunto de nós é justamente isso. Em muitas dessas tradições existe a preservação da saúde, até mesmo o tratamento da saúde, né? Então, a pergunta nossa, que a Salete pediu para vocês estarem escrevendo aí, tem a ver de como que é que os nossos ancestrais, né, os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós entendiam a vida, entendiam a saúde, né? Então é a gente resgatar, trazer para cá, né, para nossa lembrança hoje, a ideia de saúde que se tinha e como que as pessoas viviam, né, o cuidado da saúde naquela época. E hoje está muito diferente, mas tem muitas coisas importantes que a gente não pode deixar passar, né? Por isso, aquela época, tenho certeza, na maioria, né, de vocês que estão acompanhando aí, entendia sempre a saúde como o todo, a saúde vista de forma integral. Mais do que isso, havia uma ligação muito forte entre a saúde física, mental e espiritual. Tanto que quando alguém ficava doente, não faltava uma oração bonita e forte, não faltava um tipo de alimento específico, um chá, né? A nossa avó preparava um chá nessa época, né, para isso daqui, né? Eu me lembro muito bem que quando eu ficava com febre, a minha mãe sempre amarrava, né, na sola do meu pé dentes de alho. Descascava o alho, grudava ali na pele, enfaixava e eu dormia com o dente de alho na sola do pé para passar a febre, olha aí, para tirar a inflamação do corpo, né? Então, a saúde física, mental e espiritual é uma coisa só, né? A forma também como os nossos ancestrais cuidavam dos animais, das plantas, dos seres humanos, lugares sagrados, né? Muitos deles tinham aquele lugar que para ele era tudo de bom, né? Então, esses saberes para a gente cuidar da vida, nós precisamos resgatar. Precisamos deixar aqui a nossa vista e aprender muitas coisas dessas práticas ancestrais. Olha, gente, que delícia, viu? O pessoal começou a colocar. É isso aí, é isso que a gente quer. A gente quer ler aqui os comentários de vocês. É claro que a gente não vai conseguir, né, passar todos aqui, mas ó, a Maria José, eu vou pegar alguns aqui específicos. A Maria José colocou o chá de arruda, né? Após dar à luz, dizia que ajudava a limpar o útero, exatamente. É isso que hoje a gente queria mexer um pouco com vocês. Infelizmente, muita gente fala assim, essas coisas são coisas ultrapassadas, né? Imagina, isso aí não se faz mais. Gente, depois dessa roda de conversa, comecem a procurar um pouquinho, por exemplo, a questão do chá de arruda, e vocês vão descobrir o porquê elas faziam isso. Porque ela limpava, o chá de arruda exatamente ele faz isso. O chá de arruda, ele mata bactérias, vírus. Então, uma mulher que acabou de dar luz, ela precisa o quê? Limpar, o sangue sair, se limpar e não ter infecções. Olha que coisa mais linda isso. E a gente acha que é uma coisa antiga, né? Foi uma coisa inventada da cabeça de alguém. Não, é coisa muito séria. E aqui a gente tem vários, né? Vários exemplos que vocês foram colocando. A Maria Cleusa, né, falava do chá de casca de laranja para gripe. Olha que coisa mais rica, né? A gente chupa uma laranja e você lembrar que aquela casca eu posso colocá-la no sol, eu posso secar e depois guardar aquela casca para fazer um delicioso chá que vai ajudar numa gripe. Então, tanta coisa que a gente que vai se perdendo no caminho.
Então, por isso que a gente pensou em fazer essa roda de conversa hoje, para que a gente possa resgatar, trazer para a nossa memória esses cheiros, esse gosto. Quando a gente começa a falar essas coisas, é impossível a gente não sentir, né? O cheiro da casa da avó, o gosto daquela comida boa, daquele doce, daquela comida salgada. Muitas vezes até a textura a gente consegue lembrar. Então, isso é muito importante, trazer, isso é identidade. Olha, muito bacana, hein? Eu tô lendo aqui, de vez em quando eu vou ficar meio aéreo, porque muita coisa bacana, gostosa, né? Que vocês estão colocando aqui, delícia, né? E é isso mesmo, essas lembranças, aquilo que as nossas avós, os nossos avós preparavam, né? É a sopa, é o chá. E olha, a Maria Lúcia falou aqui do chá, né, do chifre de boi, né? Pois é, existem vários, né, fitoterápicos chineses, brasileiros, de vários lugares, né, indígenas, que a gente faz dessa forma mesmo, né? E sempre tem o porquê. Então, por isso que é importante a gente resgatar todas essas histórias, né? E aí, sempre que dá, a gente vai atrás do porquê da história, isso que a Salete acabou de falar. A gente vamos lá pesquisar por que o chifre de boi é importante para a nossa saúde, por que os nossos avós tinham esse costume, né? Por que se usava, né, aquela sopa de fubá, né, sopa de pedra que a Patrícia fala aqui, né? Qual é o significado da sopa de pedra para a nossa saúde? Alimenta o quê? Né? Ó, já vou adiantar, com certeza alimenta o nosso baço, né? É bom então para o sangue, né? Ajuda a gente a melhorar a nossa digestão, né? E temperado ainda com alho, com cebola, quer dizer, no frio, olha que delícia, esquenta tudo, né? Eu lembro que a gente soa quando a gente toma uma sopa de fubá desse jeito aí, o ovo ainda dentro, né? Couve, ó, tudo de... Tá vendo? Tem medicina natural tão importante, melhor do que isso, né? Então, é desafio para a gente hoje fazer esse resgate, né? Por isso que a gente precisa de ir mudando a concepção que a gente tem hoje de saúde, né? Porque quando a gente fala de saúde, primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Vem aí os planos de saúde que são caríssimos, né? Os médicos, né? E aí especialista para cada coisa, é importante, mas, né, tem que estar dentro de um contexto maior, né? A gente, quando fala de saúde, lembra de remédios, né, que também são caríssimos, né? Tratamentos cada vez mais especializados, cada vez melhores, mas para quem pode pagar. Olha que contradição. E a gente estava falando agora há pouco que saúde é direito humano e não é mercadoria. Então, temos que entender que todas as pessoas têm direito à saúde. Por isso, a forma como a gente entende saúde, cuidado da saúde, precisa mudar. Precisa ser uma forma em que todo mundo possa ter acesso. Por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Por isso que é importante a gente resgatar as práticas de saúde que os nossos antepassados tinham, né? Falando nisso, outro dia eu estava me lembrando, já falei em uma roda de conversa aqui também, né? Que quando eu era criança, né, então a gente tinha dor de barriga, ou então tinha algum problema, né, de saúde. Eu lembro que a minha mãe pegava, né, uma erva, eu pensava na minha cabeça era estopa, porque parecia estopa, mas pegava uma erva e fazia uma bolinha com ela, colocava em alguns lugares, né, no meu corpo, ou na mão, né, ou então no braço, ou na barriga mesmo, ou na perna, e acendia o fósforo, o fogo, em cima dessa erva. Ela queimava assim rápido, porque era uma erva bem seca.
né? Queimava rápido. A gente nem sentia quase, sentia só assim, um queimadinho, mas bem leve. E eu tinha medo daquilo. Imaginava que era castigo, ela estava me castigando. Eu já pensava, eu fiz alguma coisa errada, né? Agora, fazendo o curso de medicina tradicional chinesa, eu aprendi lá, né, que a gente trata as pessoas com a moxa bustão. Tem pacientes nossos que pedem, né? Olha, faz moxa aqui, né? Eu não ligo de, assim, né, se tem que colocar agulha, eu aceito. Mas se puder fazer a moxa, eu acho melhor. Porque a agulha tem a picadinha ali que dói um pouco. Agora a moxa a gente aquece a região, né, não encosta. Hoje em dia a gente usa um bastão e não precisa encostar na pele, como a minha mãe fazia. Mas então a gente vai aquecendo os pontos de acupuntura, a moxa bustão. E eu aprendi que aquilo que a minha mãe fazia na gente era moxa bustão, era uma técnica da medicina tradicional chinesa. Mas eu nunca imaginei, né, até antes de fazer o curso de acupuntura, nunca imaginei que a minha mãe sabia práticas de medicina tradicional. E ela aplicava em mim. Olha só que maravilha, que riqueza, né, que eu fui descobrir bem depois, né, da minha mãe já ter falecido. Então, é importante a gente fazer esse resgate, a gente trazer, resgatar na nossa memória tantas práticas muito ricas, muito bonitas, muito saudáveis e que o resultado era acertado. E que hoje, bom, claro que o que a gente come hoje, as práticas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, acaba dificultando muito daqueles tratamentos. Mas a gente resgatando, pesquisando, a gente junta aí, né, os avanços que a ciência também teve em cima dessas práticas e a gente então tem, né, novas práticas ancestrais. Olha que bonito, né? Por isso que nós precisamos de pensar a saúde a partir da vida, assim como os nossos antepassados faziam. Pensar a saúde a partir dos saberes ancestrais, a partir da natureza, a partir da nossa casa, da nossa família. Né? E é esse diálogo dos saberes de ontem com os saberes de hoje. Né? Isso, olha, é uma diversidade muito grande. E essa diversidade tem que servir para a gente como impulso e base para o nosso crescimento. Tá? Então, nosso compromisso deve ser entender a saúde com essa ternura que os nossos antepassados tinham ao aplicar essas práticas na gente. E uma ternura solidária, uma ternura que expande, que multiplica, que faz bem, que faz o bem. Interessante que ó, a Maria Lúcia, ela colocou aqui pra gente, ó, minha mãe sempre quando entrava o inverno, ela fazia chá de erva doce para todos nós. Olha só que interessante, gente. Por isso que a gente fala tanto da alimentação e a gente entender o que a gente come. Quando você vai entrar em numa estação, você tem um chá apropriado para aquilo. Olha a nossa conexão com a natureza. A conexão com o nosso corpo, com os ciclos da natureza, junto com o nosso ciclo. Então, quando a gente estiver ali na nossa cozinha, quando a gente for preparar a comida, né, da nossa família, a gente fica atento a isso. O que a minha família está precisando? Ela precisa de um alimento mais quente? Ela precisa de um alimento mais picante? Está todo mundo meio desanimado, então, opa, precisamos colocar um picante ali. Está todo mundo muito agitado. Espera aí, vou colocar alguma coisa que acalme a família. Olha que coisa magnífica que nós temos na nossa mão. E fazendo isso, a gente vai cuidando da saúde, a gente vai cuidando também da doença. Porque a doença, o que é? É um desequilíbrio. Desequilibrou, ficou doente. E aí vou colocar
mais uma tarefa para vocês aqui na nossa roda de conversa, nos nossos comentários. Começar a colocar agora quais são os temperos, que tempero que faz parte da sua vida hoje e qual tempero que você não está colocando na sua vida, que a sua avó usava, que a sua mãe usava, ou um tempero que é ali da sua região. O Mauro falou da questão da diversidade, né? Às vezes a gente fica muito no básico, né? No tempero ali, no alho e na cebola. Mas a gente esquece quantos temperos nós temos para colocar ali no nosso alimento. E o tempero, assim como o chá, né? Assim como as ervas, ele vem também cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Então, nós temos uma diversidade de temperos em nosso país. Então, agora, mais uma tarefa. Comece a colocar aí para gente quais são os temperos. Qual o tempero que é da sua região, né? Ou qual o tempero que você utiliza? Coloca aí para gente. Olha, o Joseneus colocou aqui, chá milagroso da mamãe, né? Limão e alho. Pois é, né? Quem é que não consegue arrumar aí na sua casa limão e alho, né? Tá começando a pegar uma gripe, faz um chá de limão com alho, né? E aí, dependendo da gripe, depois que prepara o chá, espera ficar um pouquinho morno, né? Aí acrescenta o mel, melhor, completa mais ainda, né? Ajuda também a limpar a garganta e outras coisas mais, né? Então, olha que bacana, né? A gente tem muitas receitas de muitos remédios dentro de casa. E aí, pejorativamente, o pessoal fala remédio caseiro, né? Mas não é só remédio caseiro de um jeito pejorativo. É o remédio da sua casa, da sua família, da sua tradição. Olha que importante é, né? E tem muita gente que, em vez de fazer um chá de limão e alho, vai na farmácia e compra um, né? Sei lá, né? Ia falar aqui Benegripe, né? Quer dizer, qualquer remédio aí químico, né? Para cortar um resfriado, né? Por outro lado, esses remédios, por serem química, né? Acaba provocando reações químicas dentro de você. E não é química natural que o seu corpo vai reagir de forma saudável, mas é uma química violenta. E o seu corpo vai reagir a essa química violenta de forma violenta também. Né? Então, quantas riquezas a gente tem na nossa casa, né? Casa aqui, não dito só enquanto aquele imóvel onde você mora, mas casa no sentido da sua família, das suas tradições. Né? Tem um ditado que diz assim, né? Que um curioso respeite, que um curioso, um pesquisador, um estudioso respeite a um sábio de outra cor. Aquilo que a gente falava da diversidade, aquilo que a Salete falou de região para região. Né? Cada região tem os seus costumes, cada região tem os seus hábitos, cada região, né, tem as suas características que são próprias. Porque algumas plantas que dá em lugares muito quentes, não vai dar em lugares muito frios, né? Porque o clima não ajuda, a terra é diferente. Né? Agora, cada região tem também as suas tradições. Né? Então a gente precisa de estar atento e também precisamos recolher todas essas características regionais para a gente poder então ter essa riqueza, essa diversidade, né, de remédios que a gente produz dentro da nossa casa. Né? Cada pessoa tem algo que pode fazer para sustentar e apoiar a vida. Aliás, né, se a gente for olhar essas histórias que vocês têm narrado aqui nos comentários hoje, né, sempre, todas elas, é pensando em promover a vida.
pensando em corrigir, né, aqueles problemas que vão aparecendo na vida. Tá? E aí a gente olha que na vida das primeiras comunidades, né, dos indígenas que viviam aqui, então hoje mesmo, né, antes de começar a nossa roda de conversa, à tarde, aí teve mais uma aula desse curso de saberes ancestrais que eu falei para vocês. Né? E quem estava falando hoje nesse curso eram 2 indígenas, né, Guarani. E a gente tem, né, os Guarani aqui bem próximo da gente. Né? Toda essa região da Mata Atlântica, né, eram povos guaranis que viviam aqui e ainda até hoje, né, ainda vivem em alguns lugares, né, menos do que naquela época, mas estão aí presentes e com a sua cultura. Né, e muitos deles têm estudado a sua história, as suas tradições e resgatado, né, as plantas, as ervas que se utilizavam e que hoje continuam utilizando, as cerimônias, as músicas, né, que cantam, e não é só por cantar, mas são as músicas, as palavras que acompanham os tratamentos, para que esse tratamento dê realmente o resultado que se espera. Tá? Então, muito dessa tradição a gente vai buscar na história. Tá? Também, muitas coisas a gente aprendeu e precisamos resgatar que vem lá do início das imigrações, como eu falei para vocês. Né? Muitos costumes que os japoneses trouxeram na época das migrações, voltados para a saúde, a gente precisa trazer, né, para o nosso dia a dia. Muito do que os italianos, os alemães, né, os que viveram na escravidão, né, a vida escrava, nos quilombos, né, olha, muita coisa para ensinar. A Salete está atendendo um paciente, né, que é ribeirinho, né, lá do Pará. Muitas coisas, né, próprias, características daquela região, né, no alimentar-se, no se vestir, no se cuidar, que a gente precisa também reconhecer, né? Conhecer novamente para ir praticando de acordo com a situação que exige daquilo. Né? Existe uma grande diversidade de saberes, sempre protegendo, cuidando, defendendo a vida. Né? Porque a nossa terra, que é a base onde todos esses povos e onde nós também viemos, a nossa terra é sagrada. Né? E aí eu vou dizer aqui um poema que a Vivian apresentou para a gente, né? A doutora Vivian, que eu falei para vocês no começo, apresentou para a gente, que fala assim, olha que bonito. Né? Eu me arrepiei quando escutei esse poema pela primeira vez. Em relação à terra sagrada, diz assim: em ti nossa vida nasce, cresce e repousa. Em ti nossa vida se acende e se apaga. Somos tua luz, somos teu corpo, somos teu espírito. Nosso profundo agradecimento pela vida e saúde de todos. Isso a nossa Mãe Terra. Né? E o que temos, fruto dessa interação com a Mãe Terra, o que é? É o nosso calendário. Quando a gente olha para essas tradições ancestrais, o calendário da roça, as festas, os rituais. Né? Então, não é por acaso que existe a folia de reis, a festa junina, as fogueiras, né, de São João. Há pouco tempo, alguns anos atrás, né, eu, a Salete, as crianças, é que nós conhecemos a fogueira de São José, né? Lá na Paraíba, no sertão da Paraíba. A gente chegou lá em março, noite de São José, 19 de março, e o pessoal acendendo as fogueiras na porta das casas. Olha aí, né? Coisa que a gente não conhece, mas tem motivos, tudo tem a sua história, tem o seu porquê, e sempre voltado para a defesa, para a proteção da vida. Né? É o ciclo da vida humana, que é o ciclo do universo todo.
essas tradições, essas festas que a gente tem no nosso calendário, porque junto com as festas acompanha sempre uma cerimônia, alimentos específicos, tudo tem o seu porquê. E a gente vai ver que está integrado com a saúde, né? Dentro também dessa interação que a gente tem com a Mãe Terra, né? Olha, quantas pessoas, e aí eu tenho que falar baixinho, porque muitas delas acabam ficando escondidas, porque são discriminadas, né? Muitas pessoas que são rezadeiras, ou então benzedeiras, né? E as pessoas, os outros comentam, tem uma oração forte, né? A bênção que ela dá, olha, né? Levanta a pessoa que está com dificuldade, né? Tudo isso também tem o seu significado, tem o seu sentido. E se a gente for estudar profundamente, tem a sua base científica na ação que elas fazem, no resultado que tem, né? Por isso que nós precisamos, repito e vou repetir muitas vezes, resgatar os saberes dos nossos antepassados. Olha, gente, que delícia ver vocês colocando aqui. Uma coisa que eu queria só voltar, que alguém perguntou, eu acho que foi a Cristina, se eu não me engano, alguém perguntou sobre o sal rosa. Olha, gente, nós utilizamos quando a gente fala em temperos, né, temperos secos, o que a gente orienta? A gente orienta as pessoas a não ficar comprando sal rosa, sal do Himalaia. São sal, claro, tem uma qualidade muito boa, mas tem muita coisa também que é muito cara. Então, a gente pode estar utilizando, o sal a gente precisa utilizar muito pouco. Então, o que a gente pede? Pegar esses temperos maravilhosos que vocês falaram aqui, mistura esses temperos com sal. Então, o sal grosso seria o ideal. Você pega o sal grosso, coloca no liquidificador o sal grosso, pega temperos, ervas secas, várias ervas que você gosta, coloca junto com esse sal grosso e bate no liquidificador. Depois que você bateu, não se preocupe, não vai quebrar o liquidificador. Fica bem, bem fininho mesmo. A gente aqui em casa só faz assim. Bate, bate, bate bastante. Espera um pouquinho assentar, porque vai ficar uma poeirinha ali, né? Você deixa assentar bem e depois você coloca para ser utilizado nos seus alimentos, tá? Então, o sal misturado com ervas é a melhor coisa que existe para a gente temperar a nossa comida. Fica menos sal, a sua família vai consumir menos sal do que se você for temperar ele puro com sal, tá bom? Uma coisa eu ia comentar aqui, a quantidade, né, de temperos que vocês colocaram, maravilhosos. Como tem coisas boas no nosso país, né, gente? Olha, pega o açafrão. Hoje em dia, muita gente tem açafrão plantado em casa, né? Qualquer pedacinho de terra você coloca o açafrão ali, ele pega. E é um anti-inflamatório maravilhoso, né? Isso a gente não está falando aqui por falar. Isso já tem vários estudos que comprovam a questão do açafrão. Então, colocar o açafrão nos nossos cozimentos, nos nossos alimentos. Anti-inflamatório. E, além de tudo, ele melhora a função cerebral. Outro também que é fantástico é a melissa. Um chazinho de melissa à noite, antes de dormir, ajuda na memória. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês perceberem que cada coisinha que a gente coloca, seja um tempero, seja uma erva para fazer um chá, ele vai ajudar o seu organismo, o seu corpo em alguma coisa. Então, estudar, conhecer, procurar, resgatar isso, trazer isso presente para a sua vida. Né? Teve alguém que falou também do menstruz, né? Minha avó também fazia com leite, batia com leite para todo mundo tomar, porque ela falava que isso deixava o pulmão forte. E exatamente essa função do menstruz, né, ou mastruz, depende de cada região aí no nosso país. Uma coisa que o Mauro estava falando das tradições, né? Uma coisa que eu lembro muito é quando chegava a Semana Santa. Semana Santa na roça,
né? Pelo menos no Nordeste, quando chega ali junho, era a época que a gente tinha a colheita, né, do milho, do feijão, então tinha muita coisa boa. E o que as famílias faziam? Eu era muito pequena, eu via, né, chegando na casa da minha avó, cestas. Então, se o milho do vizinho foi um milho bom, ou se o outro vizinho foi feijão, eles faziam cestas e eles compartilhavam isso entre os vizinhos, né? Então, tudo o que ele plantou, o que ele colheu naquela safra, eles compartilhavam entre si. Então, eu via muito isso quando eu era criança. Outra coisa também que o Mauro falou da fogueira, né? Não tem como não lembrar das festas de São João do Nordeste. Fogueiras que a gente fazia ali a batata doce, o milho, e a gente cantava, tinha as madrinhas de fogueira, né? Que ali era o momento que a gente, em roda, a gente pegava uma pessoa e falava, olha, eu vou estar com você, eu vou ser sua madrinha, eu vou ser seu padrinho de fogueira, eu vou acompanhar você durante toda a sua vida. Olha que coisa mais fantástica isso, né? Então, resgatar essas coisas para o nosso dia a dia. Outra coisa que o Mauro falou, as parteiras, né? Quanto carinho essas mulheres levavam outras mulheres a se cuidarem, né? Então, trazer esse resgate, eu acho que é muito, muito importante. E a questão dos temperos que cada um colocou, que é o resgate do sabor, mudar um pouco o sabor, trazer esses sabores diferentes para dentro da sua casa. O cheiro, a cor, né? Se a gente for ver os temperos, o açafrão, a cúrcuma, tem o vermelho também, né? O coloral. Então, são cores vibrantes que a gente traz para a nossa cozinha. Olha, né, perguntaram aqui o que é bom para o fígado, né? Limpeza do fígado. Pois é, né? Então, Mentrus, que foi falado aí, né? Ajuda bastante a limpar o fígado e o rim, né? Gengibre, salsa, tudo alimentos que nós temos próximo, nós temos em mão, que é possível plantar, né? Bem, tarefa para nós, né? A Salete colocou aqui algumas tarefas para vocês irem fazendo enquanto a gente estava conversando. Agora, são tarefas para a gente fazer mais adiante, quer dizer, no nosso dia a dia, e aí a gente pede para vocês irem compartilhando com a gente. Pode ser aqui através do Facebook, ou então quem tem nosso WhatsApp, né? Ou então o Instagram, no YouTube, mais tarefa para vocês irem compartilhando com a gente, né? E um dia, quem sabe, a gente organiza bem para recolher o resultado dessa tarefa, né? Então, pesquisar, vamos ir atrás, vamos resgatar, vamos levantar os cuidados com a vida que os nossos ancestrais faziam, né? Quais eram as plantas, as cerimônias, as palavras que nossos ancestrais usavam? Para que é que era usado? Como é que era usado, né? E vamos recolher toda essa pesquisa para a gente articular esses saberes entre a nossa rede de cuidados, né? Olha, um sonho nosso, meu, da Salete, é a gente construir ou então colaborar, né? Porque já existem por aí, né? Mas a gente articular esses saberes em uma rede de cuidados, né? Organizar esses saberes para compartilhar, para não se perder, para mais pessoas agirem das formas naturais, ancestrais. Olha quanta riqueza, né? Por isso, dentro dessas tarefas e o que a gente precisa fazer, eu vou colocar aqui um pedido. Na verdade, não é um pedido, é uma dica, é uma recomendação. Eu, a Salete, várias vezes, a maioria das rodas de conversa, a gente sempre passa uma dica de alguma coisa para a gente estar fazendo para melhorar a saúde. Olha, um pedido, né? Vamos honrar
a nossa ancestralidade. Vamos honrar, vamos ter um lugar na nossa casa em que a gente possa colocar, né, ou fotos, ou objetos, ou alguns símbolos dos nossos ancestrais. E toda vez que a gente passar ali na frente, uma vez por dia, no nosso momento de reflexão, de oração, a gente prestar essa honra aos nossos ancestrais. Isso nos dá mais força, isso faz a gente viver melhor, né? Isso abre o nosso espírito para abraçar todo mundo e vencer até mesmo esse período terrível que a gente está vivendo da pandemia, né? Então, honrar a nossa ancestralidade, né? Não é por acaso que os nossos ancestrais, né, que os nossos avós, os nossos pais, né, nos davam a sua bênção, que a gente, quando era criança, ia lá, beijava a mão, né, alguns, outros não beijavam, mas sempre a gente pedia bênção pai, bênção mãe. Essa bênção não era uma palavra vazia, mas era carregada, né, de um ritual, era carregada de uma energia, energia de saúde, de força, né? Seria muito bom se a gente pudesse resgatar essa prática aonde já se perdeu, né? Não é por acaso que existe essa bênção dos pais, dos avós, para os filhos, para os netos, né? Então, olha, né, tem um poema, é uma música, tentei, mas na última hora, então com medo de falhar, a gente não colocou aqui, né, para vocês escutarem, mas uma música que diz assim: escuta, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Desde o tempo em que nasci, eu aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Escuta, escuta. O outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem, né? É um poema de Rei Lima, que é, né, um educador popular de Pernambuco, né, e que diz muito o que a gente entende por saúde. Essa saúde que precisa ser sempre partilhada. Porque, repetindo o que eu falei no começo, saúde é dignidade, saúde é vida. Sem injustiça e sem humilhação. É a gente ter um pensamento próprio, um coração, uma comunidade livre e unida. E quem tiver dificuldade, gente, peça ajuda para a mãe, para a tia, para a avó, para o vô, para o pai, para quem for. Peça para que ele conte histórias para vocês. Gente, uma boa noite para todos vocês e vamos contar histórias, vamos ouvir as histórias. Um abraço, um beijo para todos. Fiquem com Deus.